Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O apóstolo Paulo pregou em Filipos debaixo de muita pressão. A gente precisa entender uma coisa, aqui não é nosso lugar, o mundo está posto no maligno e o evangelho é para nos tirar do mundo. Tito 2,14, Jesus se deu a si mesmo para nos remir de toda iniquidade, purificar, separar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Jesus também orou ao Pai em João no capítulo 17, pedindo: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, porque eu os escolhi e eles são teus, guarda-os na tua palavra. O evangelho é nos tirar do mundo para sermos do Senhor e propriedade exclusiva dele. O nosso coração não pode mais estar no mundo. Se nós morremos para ele, como nós vamos gostar do mundo, amar o mundo e as coisas que há no mundo, vivemos em função disso, aproveitando as coisas do mundo, se o Senhor nos chamou para nos separarmos do mundo? A nossa vida é para ser santa, separada do mundo em consagração a Deus. Quando nós entendemos isso, a nossa vida é repleta de pressões. O diabo, nosso adversário, anda em nosso derredor, continuamente, com a permissão de Deus. 1 Pedro 5,8. E nós sabemos que há uma grande nuvem de testemunhas à nossa volta nos vigiando. A vida do cristão é assim. E há demônios que estão querendo nos perturbar, no mínimo, não podendo nos encostar, eles perturbam, ameaçam, gritam, acusam. Os demônios estão à nossa volta para atormentar a nossa vida aqui na terra. E eles usam quem? Eles podem, nossos parentes, chefe no trabalho, colegas de trabalho, vizinhos, irmãos na igreja. Os demônios usam quem permite para nos perturbar, a nós que queremos fazer a vontade de Deus. A vida cristã não é um mar de almirante, não é uma vida de tranquilidade aqui na terra, não. A vida cristã é de tormentos. Jesus disse: vocês vão ter tribulações, no mundo vocês vão passar por tribulações. Em João 16, mas vocês têm um bom ânimo no meio de tudo. Quando estiverem doentes, sofrendo, desempregados, sem dinheiro no bolso, passando fome, se animem. Como é que a gente pode se animar quando tudo está ruim? Eu estou doente, minha família está mal e a gente não tem dinheiro nem para comprar comida direito. Como é que eu posso me alegrar? Pois é, vamos aprender. Jesus abriu mão de tudo e ele pôde se alegrar aqui na terra. O apóstolo Paulo pregou a maior parte das vezes com o corpo lenhado, torturado, com fome e sem dormir e perturbado, perseguido por muitos, mas ele pregou, ele não perdeu oportunidades e deixa o exemplo para nós. Quando um crente quer, primeiro, acertar tudo, ficar numa boa, ter uma casa boa para dormir, ter uma igreja perto para não ter trabalho de ir longe, ele quer uma igreja bem boa, que tenha cultos bem bons para ele poder ser servido. Ele está muito mal, ele não entendeu o que é ser cristão e como é deixar o mundo para fazer a obra de Deus. Eu quero focalizar aqui em Atos 16, o apóstolo Paulo em Filipos. Quando ele estava na Ásia ainda,
tudo era difícil para ele estava perturbado, não tinha direção específica de Deus, ele tentava ir para cá, Deus não deixava, tentava para lá, as dificuldades não permitiam, ele não sabia para onde ir, os irmãos que estavam com ele, olhando para ele, esperando alguma resposta, e ele não tendo resposta para dar. Muitas vezes nós passamos por isso, o líder passa por isto. Quantas vezes há irmãos querendo que eu dê uma definição e eu não tenho essa definição. Eu vou pedir a Deus, eu vou esperar em Deus essa definição. E é assim. E enquanto a gente não tem, não pode dizer nada. Eu vou esperar em Deus, mas tem gente já me cobrando. Mas eu não tenho, eu estou esperando em Deus, eu não tenho o que dizer, não tenho o que fazer se Deus não me der. E foi assim que ele estava nessa situação de angústia lá na Ásia, quando teve aquela visão de um cidadão macedônio, ele entendeu, discerniu, dizendo para ele, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele entendeu que Deus o estava chamando para ir para anunciar o evangelho na Macedônia. E então ele partiu para lá. Passou por algumas cidades, Anfípolis, a Polônia, mas até que ele chegou a Filipos, era uma cidade relativamente grande, ele sentiu que era a oportunidade de Deus. E ali, em Filipos, ele permaneceu com o seu grupo, o Lucas, Timóteo e alguns outros, Silas, por alguns dias, e aguardando o que fazer. No sábado não havia sinagoga ali, eles foram para a beira de um rio e foram orar a Deus. E ali eles sentiram paz na oração, nos louvores a Deus, e até que eles perceberam que o rio era concorrido. Havia mulheres que iam para o rio. Naquela época não havia ideia de tomar banho, tomar sol, nadar. Isso é coisa relativamente recente. O Brasil, de 200 anos atrás, não tinha. A praia de Copacabana já existia, é claro, mas ninguém ia tomar banho. Não havia essa ideia de tomar banho. Não havia maiô, roupa de banho. Essas coisas não existiam há 200 anos atrás. Interessante. E essa ideia de aproveitar a praia, tomar sol, nadar, se divertir na praia, não havia antigamente. Aquelas mulheres iam para a beira do rio para lavar roupas, aproveitar a água, porque não havia água encanada, e elas iam lavar roupas lá. E Paulo começou a perceber que uma Lídia era muito atenta, ela gostava de ouvir as músicas e as orações dos irmãos e começou a se sentir tocada. Por fim, ela se converteu, chamou os irmãos, abriu a primeira célula na casa dela e ali os irmãos tiveram mais alegria na obra de Deus. Mas Satanás não deixou a coisa por menos e começou a usar uma mulher adivinhadora que era tomada por demônios, ficava endemoniada e começou a denunciar. E Paulo, talvez num momento de fraqueza, a gente nunca deve julgar os servos de Deus. Um líder sofre muitas pressões, tem que engolir muito sapo e não se deve julgar um líder. Por isso Deus diz, não toqueis nos meus ungidos. Um líder sofre muito, tem que orar, compreender. Se você acha que ele errou, pense bem, porque ele tem os motivos de fazer o que ele faz. E Paulo, naquela hora, repreendeu o demônio. Ele discerniu que era demônio, repreendeu o demônio da mulher. Bom, ele deu um baita de um prejuízo aos proprietários daquela mulher, que usavam aquela mulher para ganhar dinheiro. O resultado foi triste. Os donos, os senhores daquela mulher agitaram a cidade, foram às autoridades. Daqui a pouco a justiça estava contra Paulo, as autoridades contra eles, e Paulo mexeu num ninho de marimbondos e os adversários se levantaram. Paulo e Silas foram presos, surrados, com varas, açoitados.
À meia-noite aconteceu aquilo que aconteceu quando eles estavam presos, com o corpo todo lenhado, eles cantavam e louvavam a Deus. Quando veio o terremoto e a oportunidade de pregar para o carcereiro, eles não pensaram nas chagas e sofrimentos deles em primeiro lugar, eles pensaram em evangelizar o carcereiro, e foi assim que o evangelho começou em Filipos, e logo a seguir eles foram expulsos da cidade, debaixo de muita perseguição, e dificuldade, eles pregaram o evangelho. Eu quero dizer para você o seguinte, minha irmã, não espere condições boas nem encher a barriga. Se você está com fome, fale de Jesus em primeiro lugar. Se você está doente, fale de Jesus em primeiro lugar. Não procure o conforto, o descanso, o seu tratamento. Fale de Jesus, não fale de doença. Não fique chorando seus problemas. Fale de Jesus para as pessoas que precisam, que estão à sua volta. Foi assim que Paulo pregou. Ele não procurou hospital, nem remédio, nem tratamento. Ele pregou o evangelho. Minha irmã, meu irmão, não fique colocando o seu eu, se sentindo coitadinho, coitadinha, precisando de ser ajudado. Fale de Jesus a tempo e a fora de tempo, se for oportuno ou não. Aproveite as oportunidades. Isso é um exemplo que nós temos da Bíblia, e queira você seguir os bons exemplos.